Estamos numa série sobre disciplinas espirituais. Nós já vimos nessa série acerca da meditação bíblica, que para darmos um olé na carne, nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra e estudar a palavra. E para estudar, nós precisamos olhar a palavra, observar, interpretar e aplicar. Na última mensagem, nós vimos acerca da oração, como que está a sua vida de oração. E na mensagem de hoje, nós queremos refletir sobre jejum. Disciplinas espirituais, elas são práticas ou hábitos que Deus espera que nós venhamos a praticar na nossa vida enquanto seguidores de Jesus. E o propósito disso é que nós sejamos piedosos, que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E aí, quando nós pensamos em jejum, talvez é uma das áreas mais incompreendidas em termos de disciplinas espirituais. Como fazer, do que fazer, quanto tempo fazer, o que fazer durante o jejum. Jejum é algo importante e bastante enfatizado nas Escrituras. Você sabia que jejum, a Bíblia fala mais de jejum do que batismo? Então, Deus espera que nós venhamos a praticar o jejum. Nós veremos na mensagem de hoje acerca do contexto judaico, como que Jesus encarava, como que a igreja primitiva fazia, como que a história da igreja se manifestou com relação ao jejum e aquilo que Deus espera para nós. Queremos trazer então essa compreensão sobre jejum, encorajar a você a ter esse hábito na sua vida. O jejum, além de ser incompreendido, talvez é disciplina menos praticada. Por quê? Porque envolve disciplina, envolve abnegação, envolve renúncia, envolve organização. E nessa geração que nós vivemos, ninguém quer renunciar a nada. Todos querem aproveitar tudo, fazer tudo. Então, o jejum precisa haver renúncia, organização, dedicação, muita força de vontade. O que é jejum? Jejum é abstinência voluntária de alimentos ou água pelos cristãos com propósitos espirituais. Não estamos falando aqui de jejum de dieta, estamos falando aqui de jejum bíblico, tá bom? Duas observações aqui, então, sobre essa definição. A primeira, acerca da abstinência de alimentos ou água. Então, se por acaso você é criança que está ouvindo essa mensagem, se você é uma criança, se você é um junior, se você é um idoso, se você é diabético, se você tem alguma doença que dependa de alguma dieta regular, se você estiver grávida ou amamentando, ou se você planeja fazer um jejum prolongado, mais de um dia, você deve procurar auxílio profissional, auxílio médico. Você precisa ter a aprovação do seu médico para cuidar de você, tá bom? Porque o jejum envolve abstinência de alimentos. Então você deve procurar um médico, seguir a orientação dele, tá bom? Em segundo lugar, a segunda observação é acerca do propósito, né? Não é emagrecimento, conforme eu mencionei. O propósito do jejum é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E uma pergunta que surge é: será que eu posso fazer jejum de alguma outra coisa que não alimento? Por exemplo, eu posso fazer jejum de mídia, de talvez Coca-Cola, talvez de algum relacionamento, talvez do telefone. O propósito do jejum é levar termos a um relacionamento maior com Deus, nos aprofundar no relacionamento com Ele. Se por acaso alguma coisa, a Bíblia descreve como ídolos, né? Se tem algum ídolo, algo que está controlando a sua vida, algo que está obtendo a primazia sobre a sua vida, então sim, você pode abrir mão dessas coisas para se dedicar a Deus. Alguma coisa lícita que está tirando Deus do trono da sua vida. Então você vai abrir mão disso para se relacionar com Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o jejum deve realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si e de si mesma por causa de algum propósito espiritual especial. Então, o jejum tradicional, obviamente, é de comida ou água, mas você pode abrir mão de outras coisas para poder se dedicar a Deus. Então, o foco, essa frase que eu vou soltar aqui agora, ela resume o nosso entendimento aqui nessa nossa caminhada de hoje, tá bom? Propósito do jejum, o foco do jejum. Então, o jejum não deve ser tanto um jejum de, mas um jejum para. Esse que é o objetivo. É por que eu estou fazendo, tá bom? Então o foco não é tanto do que eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo. O que eu desejo alcançar. O meu propósito é a piedade, é um crer e viver correto.
Conforme eu mencionei, então, vamos olhar para o jejum judaico. O jejum judaico, o primeiro jejum aqui descrito na Bíblia, é um jejum anual, era o dia da expiação, tá bom? Onde os judeus eles separavam um dia para aproximar-se mais do Senhor. No livro de Atos, capítulo 27, versículo 9, eu costumo usar a NVI ou a NVT, mas a revista atualizada ela deixa muito claro esse aspecto. Atos 27, versículo 9, diz o seguinte: e ao terceiro dia nós mesmos, o apóstolo Paulo falando, né? E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos, versículo 9, estou lendo 19, perdão. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então, o que Paulo está falando aqui? Que dia do jejum é esse? Né? É o dia da expiação. Lá do Antigo Testamento, onde Levítico, Números vão apresentar como que Deus havia instituído, então, para o povo judeu. Ele começava no dia 10, no mês 7, e no dia 9, a partir da tarde, até o dia, né, até a tarde do outro dia, do 10º dia. Então ele pegava ali o finalzinho do dia 9 até o dia 10, basicamente o dia 10 inteiro do mês 7, tá bom? 4 jejuns depois foram acrescentados pelos judeus, né? Após o exílio babilônico, o jejum passou a fazer parte das 4 outras festas anuais religiosas. Em Zacarias, capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte, guarde um minutinho aí que eu vou ler aqui. Zacarias capítulo 8, versículo 19. Isso aqui aconteceu depois do exílio, tá bom? Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. O capítulo 7, versículo 5 diz: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Então, Deus está falando que a nação de Israel, ela havia instituído essas 4 outros jejuns. Esses jejuns que foram instituídos aqui pela nação, eles estavam, o do 4º mês, eles estavam relembrando a entrada de Nabucodonosor em Jerusalém, em 586. E ainda em 586 eles jejuavam no 5º mês, lembrando desse incêndio, né? Melhor dizendo que foi em 586 o incêndio do templo e outras construções. O jejum do 7º mês lembrava o assassinato de Gedalias. O jejum do 10º mês relembrava o início do cerco a Jerusalém em 588. Então os jejuns que foram instituídos eram os jejuns aqui de lamento, lembrando as tragédias que haviam acontecido no povo judeu. E aí, conforme a gente viu em Zacarias 8:19, Deus fala que esses jejuns eles vão ser lembrados depois com alegria, quando Israel for restaurado. Eles vão ser transformados em festas, porque os jejuns foram instituídos aqui, lembrando tristeza, lamentos, perdas, sofrimento que o povo de Israel estava passando. Nós vemos também um jejum nacional, né, em algumas ocasiões, em alguns momentos, um jejum nacional para todo o povo. Ele era convocado em Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther fala: eu preciso falar com o rei, então vamos decretar um jejum aqui durante 3 dias, não comam nem bebam. Isso aqui é interessante, nos mostra aqui como que eles fizeram o jejum: não comam nem bebam durante 3 dias. Eu e minhas criadas também jejuaremos com vocês, e depois disso eu vou conversar com o rei, e se eu morrer, morrerei. Então, um jejum nacional para todo o povo. Os fariseus, eles jejuavam todas as segundas e quintas-feiras. Eu conheço algumas pessoas que têm esse hábito semanal de jejuarem, né? Separar um dia para conversar com Deus, se dedicar. E alguns jejuns, alguns judeus, melhor dizendo, devotos, eles jejuavam com uma maior frequência. O caso da profetisa Ana. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 37, né, ela estava no templo, ficou viúva, talvez ficou viúva muito cedo, e aí a maior parte da vida dela, ela ficou no templo orando e jejuando.
Como que era feito o jejum? O jejum era feito, alguns aqui de forma absoluta, abstinência total de alimentos e líquidos, até mesmo água, que foi o texto de Esther 4,16 que eu mencionei. Façam um jejum, não comam nem bebam nada durante 3 dias, ok? O jejum tradicional, o jejum de alimentos apenas, tá bom? Mas não de água. Jesus, ele ficou durante 40 dias, tá bom? No deserto e não se alimentou, ok? O jejum parcial é uma limitação na dieta, mas não uma abstenção de todos os alimentos. Caso de Daniel, caso de João Batista, que havia uma restrição ali na sua alimentação, na sua dieta, mas eles mesmo assim, Daniel se alimentava de vegetais, ok? E o jejum sobrenatural. Jejum sobrenatural acontece lá com Moisés, onde ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Coloca entre parênteses aqui Elias, tá bom? Porque o texto diz que Elias, depois de ter feito aquela refeição, ele percorreu então uma jornada ali de 40 dias. E a Bíblia não deixa muito claro se ele não se alimentou nem bebeu. Alguns comentaristas acham que sim, tá bom? Mas não há uma evidência tão clara. Então, mas alguns acham que Elias, então, ele se alimentou e com aquele alimento, aquela refeição que Deus trouxe para ele, ele ficou então 40 dias, aquilo ali foi suficiente para ele nos próximos 40 dias. Esse jejum sobrenatural aqui, o nome já diz que é sobrenatural, porque requer a intervenção de Deus, tá bom? Nos processos orgânicos. E eles não podem ser repetidos a parte do chamado específico de Deus. Se Deus não chama, nós não devemos fazer isso, porque é uma provisão milagrosa de Deus. É o que Deus fez. E a gente tem uma evidência de Moisés, talvez de Elias, mas a gente não sabe mais disso. Porque se eu ficar durante aí mais que 3 dias sem beber água, nós vamos morrer, ok? Então, o que nós vemos até aqui? Nós vemos até aqui que o jejum ele era parte importante da adoração do povo judeu, tá bom? Mas, porém, para muitos, o jejum ele se tornou apenas religioso, ele com um fim egoísta. Nós veremos mais à frente, em Isaías 58, onde Deus, através dos profetas, está condenando o povo de Israel, porque Deus está falando para eles, olha, vocês estão jejuando, mas não é para mim. Vocês não estão usando o tempo de vocês, a habilidade de vocês para servir aos outros. O foco de vocês está só em vocês. E eu não aceito esse tipo de jejum. Então, a lição que nós aprendemos aqui é não fazer jejum por regra, por religiosidade, mas como uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, tá bom? Nós vemos também jejum em outros povos, tá bom? Lá com Jonas, em Nínive, né? Você vê lá o rei decretando jejum para todo o povo. Na igreja primitiva, o jejum ele fazia parte da igreja primitiva. A gente vê os líderes cristãos jejuando na escolha de missionários, Atos 13, Atos 14 na escolha de anciãos. Então a igreja primitiva jejuando, o apóstolo Paulo também jejuava. E uma informação acerca da história da igreja. Nós não vemos muitas informações sobre jejum nos pais da igreja, nos reformadores. Por quê? Por quê? Porque o jejum havia se tornado uma parte das práticas do legalismo e do ascetismo. Os reformadores protestantes, eles rejeitavam então esses jejuns tradicionais, esses jejuns forçados, embora não desaprovassem o jejum bíblico, né? Mas era uma questão individual de devoção, de exercício espiritual, e não algo que estava acontecendo lá na época, onde algo forçado, né? Algo religioso, com uma motivação errada. Então é interessante porque nós não vemos muito isso nos reformadores, ok? Mas não que eles condenavam o jejum. E com relação a Jesus, quando nós chegamos em Jesus, nós vamos lá para Mateus capítulo 9, nós vemos que Jesus é interrogado aqui, Mateus capítulo 9, versículo 14, até o versículo 15, ele diz assim, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. O que Jesus nos mostra aqui? Jesus nos mostra que os discípulos não jejuavam, os discípulos dele, os discípulos de Cristo não jejuavam,
porque o jejum era incompatível com a alegria que eles estavam por estarem com o Senhor. E Jesus está lembrando aqui que eles voltariam a jejuar. Haveria um momento oportuno para eles fazerem isso. E é bem provável que Jesus, junto com seus discípulos, eles participassem do jejum da expiação. Talvez eles não participassem daqueles 4 jejuns que foram instituídos. E aí por isso que os discípulos perguntaram, os discípulos de João perguntaram por que nós, os fariseus, a gente jejua, a gente lamenta. Nós nos entristecemos com a nossa história daquilo que aconteceu e por que os discípulos não fazem isso? Era como se Jesus dissesse, os discípulos estão felizes, porque eu estou aqui com eles. Mas quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Jesus instruiu sobre um tempo apropriado. Esse tempo chegou. Então nós, como seus discípulos, nós devemos jejuar. Jesus nunca ensinou seus discípulos para não jejuarem. Jesus não condenou, não repudiou o costume judaico quanto ao jejum. Pelo contrário, Jesus jejuou e Jesus indicou que os seus discípulos iriam jejuar. Então Cristo espera que nós venhamos a jejuar. Lá no Sermão do Monte, como nós vimos na mensagem passada, né, quando orarem. Olha que interessante, Mateus capítulo 6, versículo 16, ele começa dizendo, quando jejuarem. Quando jejuarem. Não há um mandamento ou indicação para os discípulos de Jesus não jejuarem. Ele está falando, olha, quando vocês jejuarem. E aí ele vai falar uma ordem aqui negativa. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então não fica tristão quando você está jejuando. Alguém percebeu, né? Alguém notou que você fez que isso acontecesse, né? E aí Jesus está falando, beleza, já recebeu a sua recompensa. E aí ele dá uma ordem aqui positiva, né? Ele diz o seguinte, versículo 17, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Ao realizar o jejum, faça exclusivamente para Deus. Ele verá e ele recompensará. Essa é a promessa dele. Ele enviará então a sua recompensa. Então Jesus quer que a gente jejue. Então vamos um pouquinho mais para a prática. Quanto tempo nós devemos jejuar? Na Bíblia nós encontramos aqui vários jejuns, tá bom? Jejum de um dia ou parte de um dia. Acontece isso nesses textos, você pode ver depois. Durante uma noite, um período, tá bom? Durante 3 dias, o texto lá que nós citamos. Durante 7 dias, durante 14 dias, 21 dias, 40 dias, como foi o caso lá de Moisés, que eu citei, e o tempo não identificado, como foi o caso da profetisa Ana, que nós não sabíamos como que ela jejuava, como que era o seu tempo, a gente só sabe que ela estava no templo todos os dias, jejuando e orando, ok? E aí, qual que é a finalidade do jejum? Nosso objetivo é a piedade, ok? Então, nós precisamos ter um propósito ao jejuar, e nenhum deles é ganhar o favor de Deus. Não é uma greve de fome, não é torcer o braço de Deus. Por que nós jejuamos? Alguns elementos, então, que nós encontramos nas Escrituras. O primeiro aqui que eu gostaria de destacar é expressar um lamento, né? Um luto, uma tristeza. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz, eles se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e Jonatas, o seu filho, pelo exército do Senhor, pelo povo de Israel, e porque muitos haviam sido mortos à espada. Nós passamos por tristeza, nós passamos por luto, nós lamentamos por causa do sofrimento. E aí quando nós vemos em todos esses textos aqui, você pode jejuar. Se está triste, aproveite esse momento para jejuar. Jejuar por causa dos nossos pecados. Não era Cristo que deveria estar na cruz, éramos nós, eu e você. Então, lamentar porque os nossos pecados, eles ofenderam a Deus, eles ofendem a Deus. Lamentar por isso, Cristo é desonrado por uma visão pequena, frívola, quando não reconhece o quanto nós somos pecadores, necessitados do Senhor, enquanto nossa carne é ruim, a carne é má. Uma amiga
que nós tivemos o privilégio de conviver em Atibaia, a Janice, e vários momentos quando a gente ia conversar, ela se referia assim, pegava na pele, né? Falava aqui, ó, carne de quinta. Carne de quinta, não é nem carne de segunda, é carne de quinta. Como nós somos pecadores, irmãos, como nós fazemos coisas erradas, nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, como que isso ofende a Deus. Isso deveria nos levar ao jejum, à tristeza pelo nosso pecado. Talvez palavras não conseguem expressar para Deus o quanto nós nos vemos como pecadores. O jejum vai ser uma forma de demonstrar isso, quanto nós lamentamos, quanto nós estamos tristes por causa do nosso pecado. Uma outra finalidade do jejum é arrependimento. Se nós estamos arrependidos, jejuarmos. Em Joel capítulo 2, versículo 12 a 18, diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O jejum ele serve para mostrar que nós estamos arrependidos. Nós lamentamos por aquilo que nós fizemos, como foi no caso de Jonas, lá em Nínive, Jonas capítulo 3, versículos 5 a 8, quando o rei decreta, mostrando que estavam arrependidos da sua conduta. Thomas Boston, ele diz o seguinte: em vão jejuareis e fingireis ser humilhados por nossos pecados e fareis confissões deles se o nosso amor ao pecado não for transformado em aversão, o nosso gosto por ele em abominação, o nosso apego a ele em desejo de livrarmos dele, com pleno propósito de resistir aos impulsos dele em nosso coração e às insurreições dele em nossas vidas, e se não nos voltarmos para Deus como nosso Senhor e Mestre e retornarmos aos nossos deveres novamente, em vão jejuareis. O jejum deve ser, então, fruto de um arrependimento. Deus, eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa, estou rasgando o meu coração perante o Senhor. Um terceiro aspecto é humilhar-se perante Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21 diz: junto ao rio Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Interessante que os fariseus eles jejuavam 2 vezes, né, por semana, davam o dízimo de tudo quanto possuíam, mas não havia humildade. O jejum em si não é humildade, mas é uma expressão de humildade. Como às vezes você sente necessidade de se ajoelhar diante de Deus, ter um momento de oração prostrado. O jejum é uma manifestação onde você vai gastar então várias horas ajoelhado espiritualmente perante Deus. Fala: Deus, eu estou prostrado perante o Senhor, eu me humilho perante o Senhor. Todas as minhas atividades do dia estão sendo realizadas com humildade. Estou me humilhando perante o Senhor. Também nós vemos a necessidade de buscar orientação, ajuda, a proteção de Deus. O texto de Esdras que eu li, ele diz que eles se humilharam para buscar a orientação de Deus. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 22, eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para que nos protegessem dos inimigos na estrada, pois lhe havia dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Quando nós precisamos da ajuda de Deus,
Vamos jejuar, da proteção de Deus. O texto de Esther 4,16 que eu mencionei no início, vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Uma das maneiras usadas pelo Espírito para nos chamar para o jejum é por meio das adversidades, das provas, das dificuldades, das necessidades que nós passamos. Tenho certeza que você está enfrentando alguma luta nesse momento. Eu tenho certeza que você está passando por alguma dificuldade em alguma esfera da sua vida, porque nós vivemos num mundo caído, um mundo de aflições, um mundo de problema. Olhe essas oportunidades, olhe essas necessidades como oportunidades de fazer um jejum, de se aproximar diante de Deus. O Espírito Santo nos chama, então, para clamar a orientação de Deus, a ajuda de Deus, a proteção de Deus. O jejum também serve para expressar a nossa preocupação com a obra de Deus, para ministrar a necessidade dos outros. Eu mencionei no início da mensagem aqui sobre Isaías 58, onde os profetas condenam aquilo que os judeus estavam fazendo com relação ao jejum, que não era um jejum que estava sendo aceito por Deus. E aí Deus fala o seguinte, o relato de Isaías é o seguinte, Isaías 58, 3 a 7. Por que jejuamos, dizem, se não ouviste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O jejum termina em discussão, em rixa, em brigas, em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como junco que se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que você chama o jejum? Um dia aceitava o Senhor? Olha o que Deus diz. O jejum que desejo não é esse. O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Olha o jejum que Deus espera, irmãos. Um jejum que busca ajudar, busca servir, busca ministrar o próximo. Então, talvez nós podemos, através do jejum, expressar a nossa preocupação de como ajudar, como servir, como ministrar as pessoas. O jejum não tem um fim egoísta. O jejum é outrocêntrico, é teocêntrico, é Deus no centro, é o outro no centro, é viver para Deus, viver para o próximo. E aí talvez a gente pode separar o tempo de jejum para nos dedicar a fazer um discipulado, um aconselhamento, uma visita. Nós podemos então aproveitar esse momento para servir as pessoas. O jejum também tem como finalidade vencer a tentação e dedicar-se a Deus. Lembra de Jesus lá no deserto? Precisava vencer uma tentação, dedicar-se a Deus. E o que Cristo estava fazendo? Estava jejuando. Então, se você está sendo tentado, se você deseja se dedicar a Deus, use o jejum. E expressar amor e adoração a Deus. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 37, é o texto de Ana, a profetisa. Diz o seguinte, Lucas, capítulo 2, versículo 37. Diz o seguinte, versículo 36 também. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Essa mulher, ela ficou apenas 7 anos casada. Talvez ela ficou viúva muito cedo. E até os seus 84 anos, ela ficou dedicada ao templo, orando, jejuando. Então ela expressava o seu amor e a sua adoração a Deus. Em Zacarias capítulo 7, versículo 5, né? Ele mostra que o jejum deve ser centrado em Deus, voltado para Deus. Arthur Wallis diz o seguinte, o homem que ora com jejum está notificando ao céu de que é verdadeiramente resoluto. O homem que está orando com jejum, ele está mostrando a Deus, de fato, Deus, eu estou lamentando, eu estou em luto, eu estou triste, eu estou arrependido,
eu estou me humilhando perante o Senhor, eu preciso da sua proteção, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua orientação. Eu estou preocupado com a sua obra, estou querendo servir as pessoas ao meu redor. Deus, eu estou sendo tentado, eu preciso me dedicar ao Senhor. Deus, eu lhe amo demais. Eu quero viver em adoração ao Senhor. O homem que jejua em oração está notificando ao céu que é verdadeiramente resoluto. Então, jejue com essa finalidade. Jejue buscando o Senhor verdadeiramente. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de deixar uma observação aqui acerca de dois textos. Mateus capítulo 17, versículo 21 e Marcos 9, 29. Você conhece esses textos aqui sobre jejum. Ele diz o seguinte, Mateus 17, 21, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E Marcos capítulo 9, versículo 29. O peso da evidência textual é contra a inclusão desses textos aqui. Se você tem a versão revista atualizada, talvez ela vai estar até entre colchetes. Talvez, provavelmente, a sua Bíblia vai ter uma notinha de rodapé, vai mostrar que nos manuscritos mais antigos não havia a presença dessas partes, né? Então, essas referências nos manuscritos, em outros manuscritos, né? Não naqueles mais antigos, mostra que talvez houve uma inclusão, tá bom? Mas mesmo assim, essa inclusão, ela mostra que havia o conceito do jejum presente na vida da igreja. A igreja ela estava vivendo isso. Então ela não fere nenhuma doutrina básica. A única questão, a única observação aqui é que nos manuscritos, alguns manuscritos não aparece isso, então provavelmente houve essa inclusão, e essa inclusão revela que essa prática ela havia, ela existia e que nós devemos então jejuar. Que Deus te abençoe, que nós sejamos um povo piedoso, um povo disciplinado, que além de meditar e orar, nós também venhamos a jejuar para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Até a nossa próxima mensagem. Um forte abraço.